Grossense de novo foi parar nas páginas dos tribunais. E a culpa é dele, porque ele é bom pra caralho, ele é competente. Graças a Deus a gente formou e tá formando uma geração de pessoas com a linha editorial que entende que o futebol não é só campo e bola. Há muito tempo deixou de ser campo e bola, né, Cristiano? Bom dia, bem-vindo ao Sem Groselha. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. Áudio tá bacana aí, tudo certo? Perfeito. Pois é. Cara, então, né, a gente muitas das vezes acha que o futebol é só dentro das quatro linhas, né? E na verdade não é. Tem muita coisa que acontece nos bastidores, muita coisa que acontece fora das quatro linhas. A gente, diante de tantos casos que já tivemos aí, questão de jogador irregular e tudo mais, a gente faz até onde está o nosso alcance, né, cara? E aí desde o começo do campeonato eu estou ali fazendo um controle dos cartões, né, passando para os colegas da crônica, para quem quiser utilizar e tudo mais. E a gente se deparou na última quinta-feira com essa situação, né? O Lucas Nepomuceno, primeiro, foi quem procurou no regulamento a questão do zeramento dos cartões, né? E aí ele veio falar comigo, né? A princípio a gente sempre teve essa situação no regulamento, então não era algo assim que a gente parava para olhar, né? E aí o Lucas parou para olhar, veio conversar comigo, a gente foi olhar, não tinha nada mesmo. E aí quando se deparou com a situação, olha, é complicado, né, cara? É lamentável a gente ver o descaso que o diretor de competições tem pelo nosso futebol do Mato Grosso do Sul. E ainda se acha no direito, né, de tomar decisões, dar canetada e assim purificar por isso mesmo, né? Eu acho que se a gente fala tanto em mudança no futebol do Mato Grosso do Sul, se a gente fala tanto em fazer o certo, eu acho que não só a federação, através do diretor de competições, mas também o TJD precisam sim tomar uma decisão correta relacionada a este assunto. Não estou aqui falando por conta do Dourados, não estou aqui falando por conta do meu coração, né? Eu acho que precisa ser tomada uma decisão. Não dá para você chegar e falar, o Águia Negra tomou a decisão por conta, foi induzida ao erro. Cara, tudo bem, mas a gente tem um regulamento que ele é vigente, ele é válido e que tem que ser baseado nele, né? E não em cima de falas. Ô, Cristiano, para quem não entendeu, é, no meio da semana passada, a gente ficou ausente, teve o carnaval, eu fiquei enfermo, e aí no meio lá desse caos que foi semana passada, o Cristiano, o Cícero e o Lucas nos procuraram e falaram, Thiago, os cartões Na zero. quinta, né? Foi na quinta, perfeito. Eu falei, tem que estar no regulamento. Foi a primeira resposta que eu dei para ambos. Se alguma coisa tem que acontecer, tem que ser avisado. Tudo que não está avisado é porque não existe, certo, Cristiano? Isso é um princípio básico. Perfeito, Aí, após perfeito. você, e o controle é seu e do Arquibancada MS, do controle de cartões, e é uma pesquisa, parabéns, aliás, pelo trabalho brilhante que você faz nesse controle, começou ali, opa, tem isso, tem aquilo outro, e aí eu lá no meio da minha dengue eu fiz um vídeo avisando, É, avisando. Aí surgiu a normativa. Aí eu fiz outro vídeo avisando e explicando o que diz a lei. Não é o que o Thiago diz, o que o Cristiano diz, ou o que a gente acha. A gente pode concordar ou não, Cristiano, com a lei, mas é o que ela diz e acabou, não é isso mesmo? exato, é o que eu penso também, né, Thiago? O regulamento do campeonato ele é bem específico quanto a isso. Ele não traz absolutamente nada sobre essa questão disciplinar, que é a questão de cartões amarelos. Então, né, entende-se, na verdade, a questão do zeramento dos cartões. Então, entende-se que não há zeramento de uma fase para outra. E aí foi todo esse burburinho, porque a gente sempre teve essa questão de zerar os cartões de uma fase para outra, o que é normal na maioria dos campeonatos, e aqui não estava no regulamento. Aí veio a questão daquele documento que o Tavares emitiu no dia 3 de março, né? Onde visando uma melhor qualidade do campeonato, não sei o que, né? Seriam zerados os cartões. E a assinatura dele publique-se, cumpra-se. Porém, o artigo 93 do regulamento, ele fala que qualquer situação omissa ao regulamento cabe ao Conselho Técnico de Competições decidir, né? Acho que é isso, Sim, né? isso.
tomar as decisões. Cristiano, Só que em nenhum momento... você entende também, assim como eu, que cartão não é decisão técnica, Entendo. é decisão disciplinar? É decisão disciplinar. Quem toma decisão disciplinar é sempre o TJD e não a federação. Ela faz um regulamento onde ela coloca o que é a determinação do campeonato e aí o TJD que vai analisar os casos pertinentes à disciplina de cartão, juiz, enfim, qualquer outra situação. Né? Então, pelo artigo 93, é um conselho que toma a decisão. No documento emitido pelo Tavares, não tem assinatura do conselho, tem uma assinatura do Tavares. Em nenhum momento foi convocado, foi publicado, foi anunciado que teria uma reunião do conselho para se decidir isso. Em nenhum momento. Eu entendo que por ser um conselho tem que ter uma ata ou tem que ter o vídeo da reunião. Também até o momento não teve. O que a gente apurou nos bastidores, né, Thiago, é que no último domingo, enquanto o Operário e Costa Rica jogavam no estádio Jacques da Luz, o Marcos Tavares foi atrás do presidente do Operário, do presidente do Pantanal, para colher assinaturas. Né? E ao que foi falado, né, não é uma palavra minha, ao que foi falado para nós, é que ele chegou com o documento, isso aqui é do arbitral, que você esqueceu de assinar, não sei o que, não sei o que. Ou seja, no meu ponto de vista, ele estava tentando corrigir uma caca que ele fez. Só que eu entendo que por mais que ele tenha conseguido 2/3 do quórum obrigatório, ele não consultou o presidente do Aquidauanense. O presidente do Aquidauanense não foi consultado. Pode ter sido a maioria, mas será que o presidente do Aquidauanense foi convocado para a assembleia, para a reunião, para alguma coisa? Não foi. Né? Então, no meu entendimento, não é válido o documento que o Tavares assinou. Não é válido porque não houve a tal reunião que o conselho deveria ter feito. Dito isso, há uma indagação do Águia Negra alegando que o Tavares garantiu que poderiam escalar os jogadores porque tinha sido sim zerado. O que eu vejo no artigo 43 do regulamento, ele fala que é de obrigatoriedade e exclusividade do clube. Esta questão de controle de cartões, controle de punições e tudo mais. Então, a responsabilidade nesse caso é do clube. Eu não posso chegar para o Thiago e falar, Thiago, você pode ir lá e bater no Lucas Nepomuceno porque ele é o Aladim. Porque eu estou falando. A lei não diz isso. A lei ela fala que se o Thiago agredir, ele vai sofrer punições quanto a isso. Porque é agressão contra o nosso companheiro. É claro que é só um exemplo, né? Mas eu entendo que se a lei diz, não pode ser mudada por uma fala ou por um documento aleatório que simplesmente foi feito na canetada. Perfeito. E ele usa, nós ontem mostramos já, e nós temos o documento, essa diretriz, ele usa uma RDP do Petralas, que fala sobre diretriz técnica. O que fala, por exemplo, o gramado Douradão no início do campeonato não estava bom. Vamos supor que ele foi lá, inspecionou e falou, não dá para ter jogo aqui. Na caneta, ele pode, ele está autorizado para isso. É uma questão técnica. E o regulamento também, meu caro Cristiano, é bem específico no capítulo que fala parte técnica. Artigo 9º ao 25º, aquilo que ele pode se meter ou não. Diante disso, pessoal, o Dudu e o Si, 2 jogadores, não poderiam ter entrado, não poderiam ter sido relacionados, tá? E eles entraram em campo também, né, Cristiano? Se eu estiver errado, você me corrija. O Dudu foi titular e o Si entrou no segundo tempo, né? Ou seja, agora, 3 pontos por jogador, seriam 6. Como o Águia Negra perdeu o jogo, não perderia ponto algum, tá? Seriam apenas ponto algum do jogo, tá? Perderia 6 pontos, o que o eliminar. Exatamente. Não, eu ficaria com -3, né? Porque ele fez 3, né? Eu entendo que, na verdade, no caso ali, né, ele seria em cima do jogo e seria decretado ser suficiente para o Dourados passar de fase, né? Nesse caso, né? Mesmo depois ele perdeu os 6 pontos, né? Pode sim perder 6 pontos por jogador e tudo mais, mas eu acho que neste ponto, né, seria uma derrota de 3-0 e aí já reverteria a situação neste caso. E aí, há outro detalhe, né? Eu não sei como que vai ficar tudo isso, porque assim, dependendo da quantidade de pontos que vai perder, vai se arrastar para o campeonato ano que vem, não vai? Como que vai ficar tudo isso?
Não arrastaria, Cristiano, porque a legislação atualizou. O próprio 3-0 atualizou, que o 3-0 era do popular WO, né? Agora não é mais Isso. 3-0, né? É placar de 1-0 mesmo. Como é mata-mata, resolveria ali e Ele. não acumularia pontuação. Isso aí mudou também. Foi um Perfeito. plus que deu na lei, né? Agora, É. Cristiano, E- vamos deixar bem claro, tá? Bem ah, claro, pelo amor de Deus, o Cristiano é de Dourados, ele é repórter nosso com os times do sul do estado, Dourados, Águia Negra, Iviema, quem quer que seja, Naviraense, por aí vai. Nós não estamos falando de clube aqui, ok? Quem me conhece sabe o meu trabalho há 15 anos e a linha que a gente conduz, nós estamos falando de certo e errado. Estamos Todo falando de mundo lei, né? sabe, em verso e prosa, eu detesto a forma como o Dourado joga. Eu não estou questionando isso. Mas o Dourado está certo, cara. O Dourado está certo. E aí não é porque o Cristiano é de Dourados que ele está puxando a sardinha, porque se fosse o contrário, ele falaria do mesmo jeito. Ó, o Dourados escalou o jogador irregular. Mas o que eu quero saber é o seguinte, Cristiano, porque aqui em Campo Grande, na hora o Lucas, antes de começar o jogo, nós falamos no ar, o Costa Rica está eliminado. Automaticamente. Por causa disso, disso e disso. E o Sandrinho ainda falou que o Lucas e o Nelson Corrales estavam errados. Que os cartões que eles citaram não tinham tomados. E aí o Nelson ontem, pistola pra caramba, tá aqui, apresenta pro Sandrinho os cartões. Em Dourados, quando saiu a relação, Cristiano, o Dourado já tinha isso, sabido que o Dourados, entre aspas, estaria classificado? Olha, Thiago, eu não fiquei a par dessa situação, né? Como eu estava fazendo a cobertura do jogo pela Arquibancada MS, a gente dá uma desligada dessa parte de imprensa ali. Eu não estava muito. Porque o pessoal da rádio ali que se conversa mais, né? E eu estava mais isolado ali, fiquei mais junto do Gabriel. E eu não escutei nada relacionado a isso, não, aqui no Estádio Douradão. Eu ouvi falar que o Paulo Wagner, da Rádio Grande FM, citou durante a transmissão, né? Essa situação dos jogadores da equipe do Águia Negra, que teria todo esse imbróglio aí. Mas, a princípio, não tinha escutado nada relacionado a isso aqui, não. Muito bem. E o Cia, eu sabia antes. O Dudu foi uma surpresa, todo mundo ficar sabendo do cartão do Dudu, Cristiano? Não, não, acho que todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia. O Dudu, ele tomou cartão, acho que contra o Coxim, contra o Corumbaense na última rodada e tomou contra o Dora no jogo das quartas, né? Certo. O Si tomou um cartão na primeira rodada, na quarta rodada, aí ele tomou aquele vermelho contra o Iviema, que suspendeu automaticamente, e tomou um amarelo contra o Dourados no primeiro jogo das quartas. Então, assim, arrastou dois da primeira fase, pegou um das quartas de finais e suspendeu ele por jogo da volta. Muito bem. Agora, quem fazia o controle não fazia. Agora, um ponto, né, Thiago, que mais me espanta, assim, eu acho que é um ponto que o torcedor vai ter que ficar com a pulga atrás da orelha. E eu não sei se você já pensou nisso. Se o Tavares chegar com o documento hoje, apresentar no TJD falando assim, não, ó, eu reuni aqui o Nelson Antônio e o presidente do Pantanal, Gilmar, eles assinaram. Diante do Conselho Técnico de Competições, eles assinaram que tá zerado os cartões. Mas por que o Operário não colocou o Bambelo no jogo? Sim, exatamente. Exatamente. Não tem escapatória. E a informação que eu tenho, o presidente não pediu off, tá? Não pediu off. Aham. O Marcos Araújo falou pra mim que se o Tavares apresentar qualquer documento assinado forjando essa situação, ele vai pra esfera criminal. Ele vai pra esfera criminal. É, Palavras do Marcos, tá? tá no direito, né? Tá no Claro, direito. exatamente. Até porque Porque fica muito não tem claro, né, Thiago? convocatória nem do Tavares nem do Petralas para reunião como está tendo para hoje, né, Cristiano? Não tem nada que prove isso, né? Não, e tá muito claro. Se o Nelson Antônio concordou que tinha que ser zerados os cartões, ele colocaria o Bambelo em campo no último domingo. Perfeito. E o que eu fiquei sabendo é que o Bambelo era uma peça fundamental para a equipe e não pôde ser utilizado. Como que você concorda que zera, mas depois você não coloca o teu jogador em campo? Qual o Sim. medo? Não faz sentido. E quem E um vetou outro foi ele, ponto. viu? Quem vetou foi ele. E aí? É, Agora, um outro ponto muito importante que precisa ser definido com muita urgência, eu falei isso no Arquibancast ontem, né? Tudo bem, o Dourados não vai voltar para a competição, vai ter uma multa para a federação, né? Porque a federação induziu o time ao erro.
Mas como que fica a sequência do campeonato? Porque o Operário está com 3 jogadores suspensos para o próximo jogo. A equipe do Iviema está com 9 jogadores pendurados para o primeiro jogo da semifinal. E aí, vai zerar? Não vai zerar? Como que vai ficar isso? Porque, querendo ou não, afeta o restante do campeonato, o desdobramento do campeonato. Vai zerar? Não vai? O Águia Negra realmente colocou jogadores irregulares, mas não vai ser desclassificado. Ué, mas peraí. Olha assim, muita gente vai achar que eu estou falando com coração de torcedor. Mas, gente, olha o precedente absurdo que vai abrir se não eliminar a Águia Negra. Colocar 2 jogadores irregulares em campo e falar, não, a Águia não teve culpa. Cara, para a sequência dos próximos anos, olha, imagina o que não pode acontecer no Campeonato Estadual. Porque é um precedente. Sim. Né? Na justiça, é uma jurisprudência que está aberta. E acabou. Qualquer clube, depois, posteriormente a isso, pode pegar e falar, no caso da Águia Negra foi feito isso, então, meu caso é o mesmo. Acabou. Sim. Ninguém mais vai ser punido no Campeonato Estadual. Esse é um fato. Dependendo da decisão que o TJD tomar, para mim, o futebol do Mato Grosso do Sul pode ser enterrado de vez. Grande abraço pro Cléser Gomes, assistindo os capítulos da novela, Ramiro Pergentili, o nosso Lucas Nepomuceno, Valdenir da Pax, goleiro Rodolfo, Ângelo Araújo. São pessoas como o Cristiano que gostam e querem o melhor para o nosso futebol que nós precisamos. Ângelo, graças a Deus, Ângelo, e eu vou bater no peito nessa. Eu não falo para ninguém da minha equipe, e eu coloco o Cristiano nesse bololô da minha equipe, o que ele tem que falar, o que ele não tem que falar. Ele tem total liberdade para fazer e para ir por onde ele quiser. Mas graças a Deus, a turma entende que o que a gente está fazendo já há algum tempo é importante para melhorar o futebol. E essa meninada, ela é o TLF 2.0, porque eu já estou com 40. Essa meninada mais nova, ela entende essa importância e contribui muito, Ângelo. E obrigado pela mensagem, porque é bacana o torcedor entender que isso é importante. Pois não, Cristiano, pode falar. Eu prefiro dizer que eu sou o TFL 2.0, né? Ó, tem uma mensagem aqui. Felipe Cid. Peraí. Pois não. E eu já pedi o tapete do meu amigo Aladim emprestado, né? Cara, eu já falei pra ele processar vocês. Não tem nada a ver com isso, Lucas. Não tem nada a ver com isso. Paulo Ricardo, se for pelo regulamento, o Iviema tem um monte de jogador pendurado. Verdade, Paulo Ricardo. E aí vai ter perdido de graça do Costa Rica. Porque poupou meio time. Não foi, Cristiano? Pois é. Poupou. Tinha 2 jogadores suspensos, né? O time do Iviema. Que vinha do Costa Clássico, Rica, né? E vinha do Clássico contra o Navirense, mas aí tinha mais 6 ou 7 jogadores pendurados e poupou todo mundo, porque entendia-se que seriam zerados, né? Mas e aí, como que fica, cara? É esse o pensamento que tem que ser decidido urgente isso, cara, porque tem muitos jogadores pendurados do IVM, tem jogador do Operário que tá suspenso, tem jogador do Pantanal que eu acho que tá pendurado também. Precisa ser tomada uma decisão urgente. Se tem que paralisar o campeonato para ter audiência, para resolver, que paralise o depois, mas resolva diante da lei e diante do que está no regulamento do campeonato, baseado na Lei Geral do Esporte, para se decidir a sequência do campeonato. Não dá para deixar do jeito que está e falar que está tudo bem. Não dá. O Bruno Nogueira, essas novidades nos casos da federação contados pelo Cristiano Cícero pode cheirar mal. Felipe Cid, que comparação, hein, Cristiano? Alex, vai acabar em pizza, infelizmente. Luiz Fernando, boa tarde, Luiz Fernando, torcedor do Iviema, aqui, azul e branco. Vamos transmitir, viu? TV Federação transmite domingo, viu, Luiz Fernando? Vou estar nessa com o Lucas e com o Hugo se tiver jogo. Jamilton Barbosa, regulamento na bola e no tribunal da Águia. Tá torcendo o Jamilton. Programa legal. Obrigado, Jamilton. Luiz Fernando Leite. Sobre o Iviema, foi colocado o time reserva contra o Costa Rica. Além de estar classificado, também tinha jogadores pendurados. Pois é, eu sei, Luiz Fernando. Acabamos de falar, irmão. É uma vergonha, diz o Adair Martimiano, que já vai participar com a gente. Tavares, mais uma vez, atrapalhou o campeonato. Uma pergunta. Ô, Thiago. Como o Dourados foi desclassificado no campo, se por acaso o DAC voltar para o campeonato, pode ser usada a mesma inscrição dos mesmos jogadores? Sim, Luiz Fernando.
O Dourados deve ter contrato, eu estou falando deve, estou condicionando, tá? Não fui eu que registrei o Dourados. Mas até o final do campeonato, porque pensava que decidiria o campeonato. E eu diria mais, geralmente esses contratos estendem 15 dias para frente, né, Cristiano? Um ponto que pode acontecer é se o presidente Marcos Araújo tirar os jogadores do bid. Sim. Aí ele não pode mais escrever. Aí Isso. é outro ponto. Né? Mas se enquanto o jogador não sair do bid, tiver contrato vigente, tá tudo ok. Agora, o Jamilton mandou uma mensagem, né? Jamilton, amigo nosso aqui de Dourados, que o Águia ganhou na bola. Mas o Águia colocou 2 jogadores regulares, então não ganhou na bola também, né? Pois é. E os dois se esforçaram muito, tanto para chegar ao gol, quanto para impedir outros. Não tem jeito. Pois é. O Então, Anderson para mim, Cristiano, bola nem no regulamento. todo ano a mesma várzea, seja na Série A e na Série B. Dourados está treinando ainda? Já dispensou jogadores? Como está? Não, Anderson. Eu falei hoje com o Marcos Araújo. Tá todo mundo em Dourados. Agora, a questão de treinamento, Cristiano, você tem informação se o time hoje se reapresentou, está trabalhando, ou você não tem essa informação? Cara, eu não tenho essa informação ainda, porque além de correr atrás de todas essas informações, eu também sou contador, né? Correto. Eu tô na correria lascada, fechamento de imposto, começando imposto de renda daqui uns dias, então tem horas que a gente precisa equilibrar, porque o nosso ganha-pão não é o jornalismo, né, esportivo, Sim. Mas tenho procurado conversar com o presidente Marcos Araújo, mas também a gente entende que está todo mundo atrás dele, né? Então não dá para ele dar atenção para todo mundo também. Mas eu acredito que se for ter algum treinamento, alguma coisa, deva ser hoje na parte da tarde, né? Porque a segunda-feira pós-jogo é aquele regenerativo, algo mais leve, ou até uma folga de repente. E aí na terça-feira voltam os treinamentos aí. Então acredito que pode ser que hoje à tarde tenha algum treinamento, alguma coisa para os jogadores. Muito bem. O Blank não acredita no TJD. Aí o Fernando pergunta, o Cristiano tem bombom? Eu acho que tem. Tem uma foto dele com a caixa de um sonho de valsa. Falando em foto, vamos distrair um pouquinho, que o programa tá muito sério. Ô, Dan Bueno, eu recebi a imagem que o Cristiano Cícero me mandou, Dan Bueno, do Gabriel Orrigi terno, por favor. É essa aí mesmo, põe na tela. Olha lá, ó. Moiou pro Águia Negra. Olha o Gabriel Orriz pronto pro julgamento. Você não vale nada, hein, Cristiano? Nosso advogado já tá pronto, né, cara? Sensacional essa, sensacional. O Itobol já pegou a ponte aérea? Bom, vamos falar um pouquinho de campo e bola. Não vai mudar nada, eu acredito que não vai mudar caso o Dourados volte para o campeonato, mas está tendo muitas críticas. Acho que até você, como cronista, perdeu a paciência com como o Dourados está jogando mal, né, Cristiano? Cara, perder a paciência, não digo isso, né? Mas eu acho que pelo elenco que tem, pelo time que tem nas mãos, eu acho que o futebol tá devendo, né? Dentro de campo, a torcida tem cobrado isso. A imprensa, boa parte da imprensa tem cobrado o melhor desempenho da equipe. Mas a gente fica na dúvida, né, cara? Se realmente, o que realmente está acontecendo? Eu hoje, Cristiano, se fosse fazer uma aposta, se o Dourados voltasse para o campeonato, eu creio que eu creio que o Ito Rock, eu creio que o Ito Rock não voltaria ao comando da equipe, cara, porque a forma com que a equipe entra em campo, assim, é uma forma estranha, sabe? A gente não sente aquela vontade, aquela garra de jogar, como eu vi o Águia Negra jogando. Depois que o Casca chegou na equipe do Águia Negra, a motivação dos jogadores, a forma deles entrarem em campo, é aquela famosa frase que a gente sempre fala no futebol, né? O Águia Negra tá jogando pelo prato de comida. E realmente, o Águia Negra jogou a vera os 2 confrontos contra o Dourados. E aí, o Dourados não, cara. Mas eu apostaria que, de repente, se o Dourados volta pro campeonato, eu acho que o Ito não voltaria não, viu? Muito bem. Alex, sempre uma vergonha no nosso campeonato, que tristeza, não é à toa que é o penúltimo na tabela. Obrigado pela explicação. Quando você fala com pessoas que entendem nosso futebol, precisa de uma imprensa igual vocês estão fazendo o bem para o nosso futebol, deixando a gente bem informado. Obrigado, Luiz. A gente trabalha muito todo dia. Olha essa princesa. Não é. Oi, quem é você? Fala seu nome. Meu nome é Bia. Bia, você sabe quem sou eu? Cabeça de ovo. Beijo, Bia.
Obrigado aí, ô Luiz, cara. Luiz, você não sabe tanto que esses meninos trabalham, viu? A gente trabalha junto muito, muito. A gente fala o dia inteiro. Ô, Cristiano, eu quero uma opinião sua para te liberar, que eu sei que tem que te liberar. Eu gravei hoje cedo o vídeo. Tem gente que falou assim, pô, Thiago, você pegou pesado. Tem hora que na vida que a gente tem que pegar pesado. Eu sou amigo do Tavares, mas não é por isso que eu vou passar pano para ele. Quando eu erro, o Cristiano fala, pô, Thiago, você errou, velho. Pô, Cristiano, pô, você errou e tal. E ninguém falou para mim, Thiago, o que você falou não é verdade. As pessoas disseram, Thiago, o seu vídeo hoje foi pesado. Mas você pontuou tudo que vem acontecendo. Então eu pergunto para você, porque eu tenho uma opinião formada já. Tem clima para o Tavares continuar? Ele passa confiança e credibilidade aos dirigentes, na sua opinião? Olha, Thiago, eu acho que o Tavares ele tem muita experiência no que ele faz, né? Ele é um cara que está há muitos anos no cargo, é um cara que está ali há muito tempo na federação. Ele sabe o que ele está fazendo. Isso é um fato. Isso é um fato, para mim, né? Para mim. Ele é um fato que ele sabe o que ele está fazendo. Porém, eu acho que chega, né? Eu acho que chega, já deu o que tinha que dar, né? Essa situação da canetada que ele quis dar, é uma situação que não pode existir, cara. Você tem um regulamento, você tem um campeonato em vigência. Você tinha que ter feito tudo dentro das leis, tudo dentro das regras, tudo dentro das normas, da forma que tinha que ser feito. E ele não fez. Isso é um fato, ele não fez. E não adianta apresentar documento posterior, que, cara, não adianta. Não foi feito, não foi convocado. Ontem saiu uma convocatória chamando os clubes para a reunião das semifinais. Ok, foi convocado, todo mundo ficou sabendo. Agora, na canetada, não dá. Então, assim, ó, eu acho... Vou repetir uma frase que eu falei sobre o TJD e agora uso essa mesma frase para a federação. Se está falando sobre mudança, sobre renovação, se estamos falando sobre novos tempos no futebol do Mato Grosso do Sul, Marcos Tavares não serve para continuar na Federação de Futebol, muito menos como diretor de competições. Ele tem o cargo dele como vice-presidente da federação. Ninguém pode tirar ele dali, a não ser que seja convocado uma assembleia e ele seja destituído, né? Mas como vice-presidente não tem como tirá-lo. Mas diretor de competições tem sim como tirar. Eu, como torcedor, gostaria de ver o Petralas tomando essa decisão de tirá-lo, até porque nós sabemos que também tem a questão da campanha política que rola, né? Para a questão de presidente, eleição e tudo mais. E o Petralas vem fazendo um trabalho que a princípio tem sido bacana. Então, se ele quer ganhar pontos, não só com os dirigentes e tudo mais, que tire o Tavares do cargo, porque já deu a cota de lambança dele na Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, no meu ponto de vista. Muito bem. Cristiano, parabéns pelo trabalho e qualquer atualização sobre o caso do Dourados, galera ligada nas redes sociais do Arquibancada MS e também, claro, que a gente vai repercutir no canal da Rádio Futebol na Canela. Um grande abraço, Cristiano. Valeu, Thiago, valeu a todos os ouvintes aí, um abraço e até a próxima. Tá aí, Cristiano Cícero, direto de Dourados. Nós vamos por rápido intervalo. Lembrando que nós estamos na TV 123 Esportes, lá no tv123esportes.com.br, fica lá ao vivo e depois todo o programa na íntegra, tá? Estamos ao vivo na Rádio Futebol na Canela, Rádio 123 Esportes, Futebol Interior, a PADV, KDV, Rádio Web Regional. Depois do intervalo, Odair Martimiano chega para bater um papo conosco sobre todo esse imbróglio do futebol sul-mato-grossense. 123 Esportes, a emoção está aqui. No mundo do esporte, cada movimento importa. Cada passo, cada salto, cada momento é crucial. É por isso que você precisa de um especialista em medicina esportiva que entenda o seu mundo. Não deixe uma lesão atrapalhar o seu jogo.